programa Mafalda Mulher discute hoje um tema bastante polêmico, que é a adolescência. Adolescência, uma fase onde as descobertas, as alegrias, os traumas, as tristezas acontecem na vida do jovem. E o relacionamento dos pais com esses jovens adolescentes? Será que é um relacionamento sadio? Será que é um relacionamento bom, agradável? Será que é um relacionamento castrador? Tudo isso nós vamos discutir a partir de agora com profissionais convidados para estarem conosco. Lígia Pupato, que é vereadora e mãe liberal, como ela mesma se cognominou. Lígia Pupato conosco a partir de agora. Rideu Ito, que é um pai conservador. Vamos ver a ótica deste pai conservador no programa de hoje. A psicóloga a doutora Sandra Flores também traz a sua contribuição. A coordenadora educacional Rosa Maria Cardoso também está com a gente. O vice-coordenador do Grupo de Jovens Fruto da Paz, Orfeu Garcia Escarinci, está com a gente. A plantonista do CVV, Ana Maria Rabelo. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a Leozita Baggio Vieira, e a orientadora educacional Maria Isabel Cassiano Lodge. A nossa equipe de produção do programa esteve em campo e estivemos arguindo vários adolescentes. E a gente começa a partir de agora este debate. Mafalda Mulher, oferecimento vinagre saboroso. O nome já diz tudo. Farinha de trigo Dona Benta, você sente a qualidade. Dinheiro chama dinheiro, poupança chama Banestado. E Mix Machine da Sanremo Tintas produz na hora o tipo de tinta que você precisa. Meus pais não me impõem limite em nada. Eles só dão a opinião deles e falam o que eu devo fazer. Eu acho isso importante porque a adolescência é a idade do contra. Então, tudo que os pais ordenam, o adolescente só para provocar quer fazer o contrário. Isso eu acho muito importante, que eles não imponham nada, mas que eles deem sua opinião. Na parte de bebida, eu, no final de semana, às vezes bebo, não em excesso, porque meu pai ensinou tudo que em excesso faz mal. Tenho amigos que fumam, mas eu acho que não é certo, por isso que eu não fumo. Eu vou falar com a doutora Sandra Flores, que é psicóloga. Nós acabamos de ver um depoimento de jovem, né? E ele diz que o adolescente, na verdade, às vezes ele é ordenado pelo pai. A verdade do pai nunca serve para exemplo do filho. Por que o adolescente sempre quer romper essas verdades que os pais ditam, hein, doutora Sandra? Bom, seria interessante a gente colocar, inicialmente, que a adolescência é um momento da vida em que o indivíduo está procurando a sua própria identidade. Uhum. E ele tem necessidade, muitas vezes, de contestar as situações que vêm do adulto, do pai, da mãe, até dos professores, no sentido de poder colocar ele como um ser individual, procurando a sua identidade, procurando a sua redescoberta, não mais como um ser infantil, mas um ser que está chegando numa fase de dependência adulta e não mais de dependência infantil. Mas ele não passa a ter um comportamento até certo ponto mais ou menos rebelde, doutora Sandra? Olha, o que a gente tem estudado muito ultimamente é o que a gente chamaria de síndrome de adolescência normal. Ele passa a ter um comportamento rebelde ou até muitas vezes agressivo. O que significa esse comportamento agressivo? Agredir significa tomar contato. E é a forma como o adolescente consegue tomar esse contato com o adulto, se manifestando
de uma maneira talvez agressiva aos olhos dos outros. Não que ele seja um ser agressivo, mas ainda está difícil para ele entender essas mudanças, essas cobranças internas e externas que estão acontecendo na sua própria vida. Internas a nível de mente e externas a nível de sociedade. Ele não consegue verbalizar. A comunicação verbal faz parte do desenvolvimento do adulto, Mafalda. E a comunicação atuante de atitudes faz parte da vida do adolescente. Então, nós não podemos exigir que ele seja diferente no atual momento. Ele está passando por idas e vindas, procurando a sua identidade. E como é que os pais deveriam romper essa barreira ou manter esta ligação com o adolescente? Bom, tô te fazendo essa pergunta, não tô te apertando não, né, Sandra? Não, de jeito Você nenhum. é psicóloga, né? E é mãe, educadora, é tudo, certo, né? é. Então, eu acho que a gente tem que pegar isso como exemplo, até certo. como um começo de debate aqui, porque certo. todo pessoal que discordar vai ter a oportunidade de discordar com a doutora Sandra. eu até queria me colocar assim, porque sou psicóloga, atuante, adoro o meu trabalho com os meus adolescentes, eu já digo, né? E também sou mãe de adolescente, eu tenho 3 filhos, um de 18, um de 15 e um de 12. Então, como dizem algumas pessoas, você tem o laboratório em loco, quer dizer, toda a situação é vivida não só como profissional, mas dentro de casa também. Eu acho que não é difícil a gente manter um contato com o adolescente, mas exige um certo conhecimento por parte dos pais. O que é essa síndrome da adolescência normal? Quais são os comportamentos que o nosso adolescente admite no relacionamento e o que é normal e anormal na adolescência? Porque não tudo é normal. Existem comportamentos anormais. Como reconhecer esses comportamentos anormais na adolescência? Tá? Quer dizer, é possível um adolescente ter depressão? Sim, é possível e é até uma coisa bastante comum, porque ele entra em momentos muito difíceis, quando ele tem que ouvir a própria cobrança interna. Então, normalmente o adolescente gosta muito do seu quarto, o seu quarto passa a ser o seu território, onde ele entra em contato com esse sofrimento, com essas perdas desse corpo infantil, dessa elaboração, dessa proteção materna. Até, Mafalda, você fez uma colocação assim, por que ele contesta tanto? É muito difícil ele entender que ele tem que se afastar desses pais para assumir a sua própria identidade. Então, ele agredindo esses pais, quer dizer, ele tendo uma atitude reivindicatória, fica menos doloroso ele se afastar. Tá certo? É muito difícil, talvez, compreender, mas toda a literatura coloca a importância dessa agressão aos pais. Isso é até normal. Acho que seria mais como uma rebeldia, não é, Sandra? Porque não há uma diferenciação, às vezes, entre a rebeldia e a agressividade. Porque na maioria das vezes a gente encara a rebeldia no adolescente como uma coisa negativa. Ela não é negativa, ela é até necessária. Né? Mas parece que existe também, num certo momento, uma linha que determina uma separação, uma diferenciação entre essa rebeldia e essa agressividade. Tá certo. Né? Por isso que a gente coloca o que é normal e o que é patológico. Até onde a gente poderia dizer essa agressividade normal? O adolescente ainda não consegue entrar em contato com aquele corpo que está se modificando tanto. E às vezes qualquer atitude dele pode ser entendida como uma atitude agressiva, impulsiva, uma certa rebeldia. Né? É normal isso no desenvolvimento, mas até que ponto é normal? Porque existe o respeito ao pai, existe o respeito à mãe, existe o respeito ao professor. Né? Então, até que ponto ele pode reivindicar os seus direitos, né? Como pessoa, como uma nova identidade? Bom, eu estou percebendo que vocês estão colocando esse relacionamento, tem que ser um relacionamento franco, aberto, transparente. Pelo menos é o que eu estou captando. Agora, a Lígia é uma mãe liberal. Lígia, o que é ser mãe liberal? Conta pra gente. Você conversa com seus filhos, você fala de sexo, você fala de droga, você fala de AIDS, você tem um papo aberto, eles choram no teu ombro, isso é ser mãe liberal?
Olha, na minha concepção, sim. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 13 anos e outra de 16. E eu acho que uma preocupação que, como mãe, que sempre me perseguiu, foi a questão das drogas. Com o advento da AIDS, mais ainda. Não é? Porque quando nós éramos adolescentes, eu acho que a preocupação dos pais, principalmente com as filhas, né, era de você ter uma relação sexual com o namorado, perder a virgindade, né? Era um escândalo, mas hoje a questão é muito mais complexa. Quer dizer, não é perder a virgindade, você pode perder a vida, né, com a AIDS. Então eu tenho uma conversa muito franca com as minhas filhas. Às vezes eu sou chamada nos colégios para falar sobre drogas para adolescentes, e o que eu falo nos colégios, eu falo com elas. Com a maior, já levei ela na ginecologista para falar da necessidade do uso da camisinha, porque eu acho que quanto mais abertura que a gente der, a partir do momento que elas começam a ter a confiança na gente de poder se abrir, porque não é fácil, né? Porque normalmente a referência são os amigos, não são os pais nessa idade, né? Então foi um processo que falo abertamente com elas sobre tudo. Elas sabem. Hoje eu acho que é bobagem a gente querer esconder, né? Porque eu acho que com as questões da televisão na escola, isso sempre foi assim. Hoje está mais aberto ainda, mas eu acho importante elas sentirem uma confiança, quer dizer, além da mãe, que se vocês forem perguntar para elas, elas não acham que eu sou tão liberal assim, mas a abertura para que a gente possa conversar, para que ela possa chegar para mim e conversar. A minha mais velha conversa dos problemas dos namorados, quando ela briga, vem chorar comigo. Eu acho isso extremamente importante, porque a partir do momento que ela se abre comigo, eu posso estar conversando. Porque controle, eu acho que ninguém tem. A gente, quer dizer, eu sempre me questionei, acho que a gente tem que criar os filhos nossos para a vida e não para nós, não é? E então, quanto mais abertura a gente tiver com as crianças e a gente conseguir, nessa idade que eu acho extremamente difícil, que elas cheguem a gente e abram o seu coração, logicamente você vai poder estar interferindo, dando conselhos, né, e acompanhando, sem ser aquela questão do mandar, né? Você tem ou não tem que fazer isso, porque daí, como a própria Sandra falou, né, é a própria idade da afirmação. Eles querem se autoafirmar, e quanto mais ordens a gente der, pior. Isso não quer dizer que eu não dê ordens para minhas filhas. Eu acho que tudo tem que ter um limite. Mas você não pode... O diálogo é importante. O diálogo é extremamente importante, e o conhecimento, né, do que faz a droga. Não é chegar assim e falar, olha, a droga é um... Bom, tem aqui a maconha, tem a cocaína, tem o crack, o que ele faz com a tua cabeça, o que pode interferir no teu físico. Eu acho que essas questões, não simplesmente você criar aquele horror, olha, isso é horrível, porque também a adolescência, sob o meu ponto de vista, como eles querem se autoafirmar, é uma idade natural de procurar experiências novas. E se você encara a questão da droga como uma coisa proibida, nessa idade a coisa proibida, só é proibido, e não explicar os malefícios que ela pode causar, eu acho que a irreverência muitas vezes vai ter vontade de procurar para saber como é que é mesmo. Bom, a Lígia foi cognominada como mãe liberal e o Hideo como um pai realmente muito conservador. Depois do intervalo a gente conversa com o Hideo. E eu não posso sair muito à noite, mas por causa da minha idade. Só saio quando meu irmão vem, daí eu posso sair com ele, por ele ser maior. E por causa da minha idade eu não posso sair muito, minha mãe não deixa. Na hora eu fico brava, mas depois eu entendo, vejo que é melhor pra mim também. E eu não saio muito à noite. De vez em quando, assim, sábado eu saio, mas não volto tarde, volto cedo.
não posso voltar muito tarde. Saio com as minhas amigas, não saio de carro, minha mãe leva, minha mãe busca, não faz questão de nada e sempre assim, nos finais de semana. Meus pais são liberais, trabalho desde o começo da adolescência, não por imposição, mas sim por vontade própria, procurando desde o começo ter algum serviço, ser alguém na vida. Problema de sair à noite, eu saio com, meus pais sabem, eu saio com pessoas não habilitadas, os pais deles sabem que sai com o carro e em casa o carro não sai da garagem comigo, mas os pais dos meus amigos sabem que eles não são habilitados e a gente sabe do risco que está correndo. Rideu, você acabou de assistir, né? Uma pesquisa feita com jovens, tá? Você que é pai conservador, como é que é a tua posição numa dessa? Bem, em ser conservador ou ser liberal, eu acho o mais importante na educação dos filhos, dos adolescentes, eu acho fundamental é que cada um, na hora de orientar, na hora de assumir a sua posição, em primeiro plano, ele tem que ter confiança naquilo que ele está fazendo. Ele, o pai, o orientador. Muitos orientadores, na hora de falar o sentido exato que a pessoa deve fazer para não ser prejudicado, ele não tem uma posição correta, ele não tem, como diz, a fé interior. Alguma coisa sobre o teu parâmetro, a tua espiritualidade, o teu sentido, o teu sentimento, a tua evolução. Muitas vezes nós falamos que somos liberais, mas o que é realmente ser liberal? Tá, você conversa com seus filhos sobre drogas, sobre AIDS, sobre sexo, eu te pergunto isso. O mais importante que você, conhecendo os efeitos da droga, conhecendo os efeitos do fumo, da bebida, do sexo, você tem que orientar os seus filhos de acordo com o que você sentiria se você fosse um drogado. Não adianta falar para o filho que a droga é prejudicial, que o fumo é prejudicial, que fazendo sexo sem cuidado pega AIDS. O que é mais importante é levar o problema em foco, analisar, para que a pessoa possa sentir de perto se ele, com o efeito da droga, ele está numa posição que não tem como recuperar. O medo faz com que ele a preserve. Sem o medo, sem a presença da coisa em si, ele jamais segue qualquer orientação. Pode ser de psicóloga, pode ser de pai, mãe, orientador. Oi, Del, posso fazer uma pergunta? O que eu acho, deixa eu só terminar. O que eu acho que o adolescente, ele sempre vai em busca de coisas que possa satisfazer o ego dele, o íntimo dele. Mas quando você vai orientar um adolescente, se você não entrar dentro dele, você não consegue captar. O que acho que muitas pessoas, ao orientar direto, conversar direto, precisa rodear. Precisa saber o campo de atuação que você tem. Você precisa acompanhar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, para depois você chegar no ponto de dizer: droga faz mal. Sexo faz mal. Sexo faz mal. O perigo do sexo está ali, se você fizer sem... Eu vou discordar de você que sexo faz mal. Eu digo quando faz mal. Ah, Isso é doença. Né? Então são coisas boas que você vai procurar. E o adolescente, o que ele faz? Ele sempre está em busca de algo que ele possa dizer: estou satisfeito. Agora, se eu falo, ele está em busca de drogas, ele quer conhecer a droga, porque os amigos falaram que a droga é boa, que faz uns efeitos que ele vai buscar o futuro, e que consegue escapar de insônia, de momento de tristeza. Agora, se você não chegar no ponto que ele está desejando chegar,
você não consegue segurar a Mas, pessoa. Ideu, você falou, se ele não tiver medo, ele não te obedece a isso? Eu não concordo, né, que ele vai obedecer só pela questão do medo. Eu também acho a segunda parte, é lógico, e aí eu acho importante você saber com quem teus filhos andam, porque nessa, Vera, não sei, Sandra, se eu estou correta, mas na adolescência a referência é o grupo e não é o pai nem a mãe. Então eu acho que algumas questões de você trazer os amigos para dentro de casa, você saber com quem anda, qual é o referencial do grupo, até para você poder saber como você ataca. Agora, essa questão de você instituir o medo, eu acho que não dá certo. O medo, veja bem, se você mesmo sentindo a presença dessa coisa maléfica, é o medo. Esse medo que eu estou falando não é o susto. Não é talvez, intitular. o senhor queira dizer a conscientização do processo do uso da droga. Exato, porque veja bem, o medo que eu estou falando é no sentido popular. Né? Porque o indivíduo vai entender, o que é medo? É susto? É ter vergonha? Não é. O medo é que se ele chegar lá, ele não tem retorno. Agora eu queria até fazer um comentário sobre drogas, Mafalda, que eu acho assim muito interessante a gente está colocando. Qual é a ideia de droga? A expectativa droga. Por que o nosso adolescente é uma população de risco para o uso da droga? É muito interessante, até eu estava lendo, e a gente poderia mostrar que quando nós chegamos, às vezes, na casa de um amigo, de alguém, essa pessoa nos oferece uma bebida, nos oferece um uísque, um licor. Isso é denominado como droga. A droga é o álcool, é a maconha, é o cigarro, são os remédios de um modo geral. Quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente se sente mal, até com uma insônia, muitas vezes a gente lança a mão de uma droga. Quer dizer, uma droga medicamentosa, está ali a receita, mas não deixa de ser uma droga. O que nós passamos para o nosso adolescente? Que num momento de perda, de insônia, de sofrimento, de angústia, pode se lançar a mão de alguma coisa. Tá? Então é muito importante entender culturalmente o que é a nossa droga. O que é a droga para o adolescente e como conscientizá-lo de que até o uso excessivo de um medicamento, que é uma droga, também pode prejudicar o organismo. Essa conscientização que o senhor coloca, talvez seja esse medo, o contato com essa realidade. É difícil, muitas vezes, a gente entender por que o adolescente chega na droga. Em muitos momentos, seu Ideu, nós poderíamos até colocar que é um sentimento de angústia, de depressão, como você falou. E aonde que ele poderia buscar recurso para trabalhar com essa depressão, com essa angústia? Isso é muito importante. Na família, nos amigos, por isso o referencial do grupo de amigos é muito importante pontuar isso aí. Acho que entra a questão da conscientização também ali, no momento que você estava falando, né? Vocês estavam falando que eles são regidos pelo grupo. Eu acho que há um processo contínuo que ele antes era regido, né, quando criança, e depois ele vai se desenvolvendo, que ele era regido pelo princípio do prazer. Então, é a satisfação dos seus desejos, pura e simplesmente. E, chegando à vida adulta, adolescência para a vida adulta, ele encara aí com o princípio da realidade, né? Então, ele se depara aí com questões reais, e que também não é simplesmente a satisfação dos seus desejos, né? Ele também tem que contar com algumas realidades e lidar com essa realidade, com os riscos, né? De tudo isso, que não é apenas a questão de satisfazer os seus desejos. Rosa Maria, você que é coordenadora educacional, você percebe que esses grupos, eles são colocados da forma como a Sandra e a Lígia colocou? Sim, a gente percebe que existe, por exemplo, em sala ou no colégio, é uma coisa natural, existe uma força grupal, né? E no momento existe essa força, e essa força realmente tem um poder muito grande, né? E o trabalho, acho que da escola, é também favorecer esse processo de individuação, é sair desse grupo, né? Não que eu dizendo que seja maléfico, não,
mas é muito fácil eles se misturarem uns aos outros e perder um pouquinho a sua individualidade, né? Então, nós temos que estar facilitando esse desenvolvimento, até para ele chegar a essa identidade, facilitar também esse processo de individuação. Ele se separar um pouquinho, né, dos outros, se separar um pouquinho dos pais, se separar um pouquinho dos professores, né, e se separar também nesse momento do grupo. Isso não quer dizer deixar de ser amigo, deixar de ser companheiro, mas é um olhar-se para dentro, né, e separar as suas coisas das suas coisas dos pais. Por isso que entra a rebeldia. A rebeldia é mais esse processo de achar, de se achar, né? E na escola a gente percebe isso também em relação aos grupos, né? Essa força do grupo. É como se em determinados momentos, todos que já viram a questão da marca de roupas, né? Forma de falar, né? Tudo leva, às vezes, a uma massificação. Eles precisam se identificar enquanto grupo, né? Precisam estar juntos, porque aí eles sentem que são iguais, se fortalecem. E a escola entra como uma facilitadora, né? Num processo de individuação, deles se achar nisso tudo. Tá dando para... Tá, e a gente vai falar de droga, cigarro e bebida já depois do intervalo, hein? Agora, Lídia, existe um... Bom, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, meus pais sempre foram legais comigo, mas nessa faixa etária que eu atravessei foi quando eu comecei a mexer com drogas. E aí nessa fase eu tomei o maior pau do meu pai, andava com grupos de pessoas, grupos grandes, que hoje, graças a Deus, graças à surra que eu levei do meu pai, eu consegui sair dessa. E hoje eu admito que eu fumo, mas procuro sempre respeitar ele. Não fumo em casa e respeitar também meus irmãos que moram comigo. Há um tempo atrás eu comecei a andar de skate e com as companhias, nas horas vagas, né, com as companhias eu comecei a sair à noite, fumar, beber. Minha mãe não gostou muito disso, porque antes de começar eu não fazia esse tipo de coisa. E ela não liga pra mim quando eu saio, esse tipo de coisa, à noite, o horário, ela nem pergunta onde eu vou e tal. Mas ela deixa pela minha responsabilidade, né? Se eu chegar tarde, aí o problema é meu, eu sei que eu tenho aula de manhã, a responsabilidade é minha. Eu sei o que eu devo fazer. Agora, eu continuo a beber, continuo a fumar, com a minha moderação, né? Pela minha própria cabeça e sem problema nenhum. Minha mãe deixa na boa. Ô Rideu, você que agora há pouco estava aqui, inclusive contestando, enquanto estávamos no intervalo, contestando inclusive aqui junto com a Lígia, o que você acha? Você que é pai conservador, tá? Você sabe que o teu filho está fumando, está bebendo, está envolvido na droga. O que você faz? Eu tenho dito para o meu filho o seguinte, que, filho, mesmo que seu pai é advogado, né, se você entrar na droga, se não tiver retorno, quem pode te salvar? É sua família? Ou você mesmo? Você tem que encontrar. Você sabe que a droga faz mal. Se você for preso, talvez eu possa tirar você da cadeia. E se for reincidente? Quer dizer, a marca que vai ficando em você vai se perdendo. E depois, se você não se conscientizar que aquilo realmente, o que o seu pai está falando, faz mal, você não vai ter retorno. Aí, é o que eu digo. A pessoa precisa sentir na carne para começar a escutar você. Então não adianta proibir. Se ele está fazendo isso, se está fumando, se está caminhando na droga, olha, não quero que você faça isso. Isso não adianta nada. O que tem que orientar e mostrar o lado bom e o lado ruim. E você fica no meio.
como um defensor, não como um pai. Aí ele vai sentir, se eu ficar do lado ruim, às vezes ele pode me ajudar, às vezes ele pode me largar. Agora, se você ficar do lado bom, talvez ele vai ficar do meu lado. Então, a criança, o adolescente, quanto mais você contestar e mostrar que aquilo não é bom para você, sem fazer ele sentir que aquilo realmente não faz bem, ele vai continuar. Agora, você concorda que as companhias elas vão influenciar as amizades, o grupo, conforme a Rosa colocou, a própria Sandra e a Lígia, o grupo vai influenciar bastante e vai vir em desencontro com os pais, porque o pai passa a ser careta? Não. A companhia, os amigos, do qual a pessoa tem afinidade, porque entre os amigos, existe aquele que você tem mais afinidade. E aquele que tem mais afinidade, se ele começar a ser dependente desses amigos, porque o que vale é a dependência. Porque se ele não tiver se ele tiver a força de não ser dependente, ele consegue sair do grupo. Mas se ele tem a dependência desses amigos, ele vai continuar no grupo. E isso vai, cada vez mais, vai afundando. Agora, realmente, a companhia, os amigos, é o ponto fundamental. E a orientação dos pais, eu acho fundamental. E você acha que os pais, eles devem dar a orientação totalmente separada, diversificada do garoto para a garota? Eu acho que os filhos, o adolescente, tanto a mulher como o homem, eu acho que tem o mesmo sentimento. O que nós sempre separamos, o homem e a mulher. Mas na realidade, o adolescente, os dois pensam a mesma coisa. Bom, tanto o filho homem como a filha mulher, nessa fase da adolescência, ele tem a mesma cabeça. Então eu acho que a orientação, tanto para o sexo feminino como masculino, é o mesmo. A gente quer até que o Orfeu, a Ana Maria Rabelo, a Leozita e a Maria Isabel, que também discutam com a gente, entendeu? Mas como vocês estão muito quietinhas aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um intervalinho bem rapidinho e eu quero vocês participando com a gente, hein? Em casa, minha relação com os meus pais é super liberal, principalmente com a minha mãe, sobre sexo, drogas. Para sair, não tem nenhum problema, só que a única coisa que eu não gosto muito é quando eu vou sair, que ficam me perguntando com quem eu vou, aonde vou e que horas eu volto. E eu acho que isso falta um pouquinho de confiança. E na escola eles nunca me cobraram nada muito. Eu me dedico porque eu sei que é importante para o meu futuro, mas sempre eles dão uma recompensa no final do ano. O meu relacionamento com meus pais é bem aberto. Eu sempre tento conversar sobre tudo com eles, sobre escola, namoro, tudo que eu quero perguntar ou quero conversar, contar. Eu tento sempre contar com os dois, quando os dois são juntos. Ou quando só com um, é mais com a minha mãe. E meus pais estão sempre me acompanhando assim, na escola, eles sempre dão um horário para eu estudar, assim, sempre estão acompanhando para ver se eu estou estudando, se eu estou fazendo trabalho, tarefa, essas coisas, mas eles não pegam muito no pé. Eu acho que às vezes não precisa de cobrança, porque eu sei o limite, eu sei o que eu devo fazer, mas eu acho legal isso, porque sempre é bom ter o acompanhamento dos pais na escola. Orfeu, você é jovem, está com um grupo jovem, Frutos da Paz. Eu gostaria de saber de você o seguinte: um grupo jovem pode auxiliar um outro jovem?
Eu acho que o ponto mais importante é um jovem auxiliar um jovem. É muito difícil eu, como jovem, poder prestar uma ajuda a uma pessoa de mais idade do que eu, do que o próprio jovem, aquela pessoa que está com a minha convivência. Você acha que ele vai entender melhor? Com certeza, porque eu vou estar falando a linguagem dele, eu vou estar falando aquilo que ele fala, nas palavras que ele usa, nos termos que ele está usando. Então isso é o mais importante acima de tudo, é você poder chegar a atingir a linguagem dele, é você falar na mesma língua que ele. Eu acho que aqui é aquele fator do grupo, né? O jovem com a mesma linguagem. E um outro fator fundamental, acho que tanto no mais já de idade ou no adolescente, é a questão do diálogo, como todos muito bem enfatizaram, não é? Mesmo que seja unilateral, acho que é necessário tentar conversar com o jovem. Demonstrar. Como, por exemplo, quando foi falado no bloco anterior a respeito do grupo, das companhias, isso é um ponto crucial, no sentido do encaminhamento do adolescente, do jovem. Só que aí deve-se dar uma ênfase no que o jovem quer. Eu posso estar seguindo um grupo, só que determinadas ideias do grupo eu posso contestar e seguir um outro caminho diferente, sem, no entanto, me apartar do grupo. Assim como eu posso ir direto nas mesmas opiniões que ele tem. Eu posso ter uma divergência sem me afastar dele, sem quebrar aquele vínculo que a gente tem em relação à amizade, em relação à vivência junto. E entre eles, eles são mais autênticos, né? No diálogo, conversa, né? Entre nós mais velhos, talvez esse diálogo às vezes é camuflado, mas entre eles a omissão, né? Então entre eles é muito melhor o jovem falar, né? A Lígia quer falar? Isso. Então vamos lá, Lígia, pode falar. Olha, eu acho que não é tão simples assim o rompimento com o grupo e ele seguir sozinho, né? Ou ele seguir, quer dizer, olha, eu brigo com você, vocês vão para cá, porque, como nós já discutimos, a referência que ele tem nos amigos é uma coisa muito forte. Não é? É o jeito de se vestir. Eu falo para minhas filhas, parece que estão todos de uniforme, é só a gente andar ao shopping e ver os adolescentes, cada época é a moda e todo mundo tá igual. Então, eu não concordo muito com isso assim, olha, na adolescência, se eu brigo com meus amigos, vocês sigam os seus caminhos que eu sigo o meu. Eu acho muito difícil. Eu até gostaria de dar aqui uma opinião, não é nenhuma opinião, de colocar um referencial teórico mesmo. De um modo geral, a gente tem que entender, né, que o profissional psicólogo, ele está voltado para o desenvolvimento psicológico desse adolescente. Por que ele procura o grupo? Ele está num momento de um ego enfraquecido, um ego onde ele deixou de ser criança, ele não pode mais brincar, ele quer dirigir o carro do pai, mas ele também não pode dirigir o carro do pai. Né? Então o que acontece? Ele fica assim, sem saber exatamente como se colocar. Por isso que ele procura o grupo, por isso que ele se fortifica pelo grupo. Enquanto adolescente, ele é muito difícil de sair desse grupo, porque se ele sai, ele se torna mais enfraquecido ainda. É importante entender o desenvolvimento psicológico do adolescente nesse sentido. Ele precisa do grupo para se tornar forte. Eu acho que também, em relação ao que o Fê estava falando, que ele disse assim, é mais fácil o jovem auxiliar o jovem usando a mesma linguagem, só que eu acho que aí entra o papel do adulto como referencial para ele. Sim. Eu acho que às vezes o adulto, ele teme um pouco assumir essa posição de referencial e o adolescente precisa disso para ele se orientar. É até uma questão de segurança, né? Existe a questão do adolescente, existe a questão do grupo ajudar o grupo, existe a questão da mesma linguagem, né? Mas existe a questão do adulto também, né? Quando nós vimos ali, naquele depoimento que estava se falando, né? Que assim, que na questão do meu pai não precisa cobrar muito, meu pai não, isso é uma coisa que eu já faço por mim, mas existe, é o que eles buscam a independência, e a Sandra estava colocando aqui, nesse momento parece que existe um sentimento de onipotência, eu posso tudo,
né? Então, ele não pode tudo ainda. Aos poucos ele vai chegando a uma vida adulta, onde ele vai poder assumir o seu papel de adulto, assumindo as suas responsabilidades, ele vai indo, né? Só que não tem determinado momento no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente que ele precisa do adulto. Essa é uma questão de segurança para ele, né? Ele um pouco além, né? Além de ele precisar do adulto, seria quase que o exemplo maior, com uma força maior. Porque o jovem, que mesmo que fale a mesma linguagem, ele está na mesma posição. Então, o que orientar? Ele não tem o que contestar. Então, se ele se dá bem, ele pode auxiliar, né? Mas que o ponto fundamental, não que o adulto não dá para orientar o menor, o menor não quer seguir apenas a orientação dos menores, dos amigos da mesma idade, na mesma faixa etária. O que é necessário é que, por exemplo, esse adulto a quem nós estamos referindo, é que ele consiga fazer uma ponte entre os jovens, né? E eles, para que possa fazer uma orientação correta. Porque, naturalmente, nessa mesma faixa etária, eles estão com o mesmo pensamento. Bom, nós vamos fazer o seguinte, espera só um pouquinho, Lideu. Eu quero conversar com a Leozita, eu quero saber sobre o direito do adolescente. Isso já existe, né? Isso é lei. E a gente vai falar depois do intervalo, é bem rapidinho. Bom, eu prefiro conversar com a minha mãe sobre qualquer assunto, porque é ela que me dá mais orientação sobre qualquer assunto que eu peço para ela. Com meu pai eu sou mais presa para falar com ele, porque eu não tenho tanta liberdade. Tanto que no meu primeiro namorado eles me prenderam mais do que agora. Então eu acho que os pais não devem prender tanto os adolescentes, porque quanto mais eles prendem, mais eles querem fazer o contrário. Bom, lá em casa quem é mais autoritário é meu pai em relação ao namoro, né? Quando eu comecei a namorar, ele não gostava que eu saía de casa sozinha com meu namorado de carro, ele me dava horário para voltar, tinha que levar meu irmão junto, porque ele achava que não pegava bem eu sair de carro sozinha com meu namorado. Então eu sempre tinha que pedir para minha mãe, para ela falar com meu pai, para eu deixar eu sair, que isso não tinha nada a ver. Mas agora eles estão mais legais em relação a isso, principalmente meu pai. Ele fala que não tem nada a ver, mas eu tenho que dar satisfação da minha vida para eles. Eu não posso sair e voltar a hora que eu quiser. Leozita, e daí os direitos do adolescente, você percebeu, né? Na verdade, fala-se que os adolescentes agora, a criança tem mais direito do que o adulto. Isso não é verdade. É interessante que foi preciso fazer um estatuto da criança e do adolescente para garantir os direitos. Uma coisa que já estava na Constituição e que deveria ser natural e normal no ser humano. O respeito à criança e ao adolescente. Foi preciso sistematizar isso. Por que foi preciso? Porque não deveria existir, quer dizer, não existia. O que significa isso? Antes da Constituição, antes do Estatuto, a criança era vista como um objeto, né? Como uma coisa que todo mundo manda. Ou o pai manda, ou a mãe manda, ou o professor manda, ou o adulto manda.